As instruções que Nosso Senhor dá neste sermão missionário são impressionantes, porque ele vai extraindo as consequências da seriedade do seu evangelho. Ou seja, o evangelho não é um conhecimento alternativo que alguém pode adquirir e que se acrescenta a outros conhecimentos, se amolda a outros estilos de vida, não. O evangelho realmente é a verdade de Deus, é Deus que se revelou em Cristo, no qual nós cremos, de tal modo que Ele passa a definir toda a nossa existência. O que nós pensamos, o que nós dizemos, o que nós fazemos, Ele nos reconfigura por inteiro, de tal modo que a nossa vida está realmente nas mãos dEle. Nós lhe pertencemos por completo. Nós somos comprados pelo sangue dEle, ou seja, nós somos sua propriedade, é Ele que é o nosso Senhor, e é Ele que nós servimos. Portanto, o Evangelho exige tudo. Exige uma dedicação total. Exige que nós sejamos inteiramente dEle. E sendo assim, quando alguém começa a pregar, é o que diz Nosso Senhor: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como o mestre, e para o servo basta ser como o seu senhor. Ora, se ao dono da casa eles chamaram de Belzebu, quanto mais aos seus familiares. Quer dizer, quando a consciência da radicalidade do Evangelho extravasa na minha pregação, os homens se sentirão perturbados, se sentirão como que picados por mordeduras de escorpiões. Eles ficarão completamente estarrecidos. Eles irão criar retóricas, vão dizer: você está me julgando. Não, você está querendo determinar a minha vida, e você está se julgando, portanto, superior a mim, e querendo fazer de mim vítima do seu preconceito. Você, portanto, tem que ser parado, você, portanto, tem que ser perseguido, porque você não prega o amor, você prega o extremismo, a intolerância, o ódio. Você é o demônio. Você é Belzebu. Aqueles que estão empedernidos no pecado não conseguem olhar para o Evangelho e reconhecer que ele é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Ele olha para o Evangelho e não o suporta. Assim como os contemporâneos de Cristo não o suportaram e o chamaram de Belzebu. Você tem que estar preparado para ser chamado de demônio. Você precisa ser forte o suficiente para entender que a mensagem do Evangelho te levará muitas vezes a ser considerado como o próprio Satanás. Faz parte da consequência de pregar o Evangelho integralmente, sem adaptações nem seletividade. Não para agradar o ouvido do freguês, mas para que ele escute aquilo que ele necessita. Evidentemente com discernimento. Como nós dizíamos,
nesses dias, pregando com ordem. Mas, se nós não pudermos mais falar do pecado, como é que nós vamos falar da salvação? Se nada mais é pecado, para que um Salvador? Tudo começa aí. Jesus começou pregando o Evangelho com essas palavras, segundo São Marcos: convertei-vos, arrependei-vos e crede no Evangelho. Ou seja, a pedra de toque da pregação é o arrependimento. O arrependimento é o princípio de tudo. Agora, se o pecador criou uma retórica a partir da qual ele não pode ser perturbado na sua consciência de pecado, como é que ele vai se arrepender? E se ele não se arrepender, como é que eu vou poder pregar o Evangelho? Não tem jeito. Por isso nos chamarão de demônio. Para, como o demônio, não se arrependerem. Eles criam discursos, teologias, falácias, sofismas. Mas São Paulo diz: as armas da nossa milícia não são carnais, são espirituais e poderosas em Deus para derrubar fortalezas, para destruir sofismas e para reduzir todo pensamento cativo à obediência de Jesus Cristo. É justamente essa combatividade do Evangelho, a combatividade que emprega a verdade com o poder do Espírito Santo, que será cada vez mais hostilizada no nosso mundo. Se você pregar um evangelho adaptado, em que você o interpreta a partir de todas as chaves de leitura humanistas, contemporâneas, em que ali tudo entra, menos a verdade com amor. Esse serviço os ímpios aceitarão, porque você encobrirá o pecado na bandeira de Cristo e o fará passar, dando-lhe anistia. E sempre haverá alguém que diga: não, mas o essencial não é isso, o essencial é apenas o credo, algumas coisinhas, o resto é tudo livre, nós temos que nos adaptar, nós temos que entrar em todas as modas que estão chegando, porque na verdade, isso tudo é secundário. Para o Evangelho não há nada secundário, ou é o pacote inteiro ou não é nada. Não é um self-service em que eu vou escolhendo aquilo que eu quero. Isso dói, isso incomoda. A integralidade do Evangelho é insuportável para aqueles que querem viver na impiedade. Mas de Jesus não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que ele quer dizer? O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Ou seja, é da natureza da verdade propagar-se. Assim como é da natureza do sol brilhar. Assim como é da natureza da água molhar. É da natureza da verdade difundir-se. Não adianta querer encarcerar a palavra de Deus. Ela não está amarrada. Já tentaram fazer isso na era apostólica, matando os poucos cristãos que havia. Eles se multiplicaram. Tentaram depois, na era dos padres, criar heresias. Elas foram debeladas. Depois tentaram corromper a igreja por dentro. Vieram santos reformadores e a verdade foi mais enaltecida.
Depois criaram as revoluções, surgiram os movimentos contra-revolucionários. A palavra de Deus não pode ser presa, não tem como falsificá-la. A falsidade dura um tempo, mas depois ela é desmentida, porque é da virtude da verdade fazer-se ver. Mas nosso Senhor diz mais: não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno, ou seja, Deus. Você tem que temer apenas a Deus, apenas a Ele. Ou seja, pregue para agradar a Deus. Pregue com o temor do Senhor, sabendo que você não pode falsificar a moeda do rei, porque você terá que acertar contas com ele. Que você não pode apresentar um bem falsificado. Não. Pregue com reverência pela verdade da palavra. É a Deus que você bate continências. O pregador não bate continências a nenhuma moda, a nenhuma ideologia, a nenhum partido político, à mídia, aos jornais. Ele bate continência para Deus. Ele é o seu chefe. É a verdade da fé que é o seu guia. E ela não está aí para ser negociada. Ela aí está para ser compartilhada na sua integridade. O depósito tem que ser transmitido por inteiro. E quanto a vós, diz Jesus, até os cabelos da cabeça estão todos contados. No meu caso é fácil. No de vocês é mais difícil. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Ou seja, nós precisamos entender que é Deus que cuida de nós. É Deus. É Deus. Por isso a fé nos faz depender apenas de Cristo e, portanto, dependendo de Cristo, desfrutar do seu cuidado amoroso. Onde Deus fecha uma porta aqui, Ele abre uma janela acolá. Você sai de uma cidade e vai para outra. Você está numa situação, num perrengue aqui, ali você tem socorro, as coisas vão acontecendo. As pessoas querem te prender aqui, Deus te projeta lá. As coisas ficam complicadas desse modo, Deus inventa um outro e você começa a dar certo na palavra. Não se preocupe. Se você é apóstolo, você é um problema de Deus. Você não é um problema nem mais para você. Pregue. Fale. Seja audacioso. Não traia a Cristo por 30 moedas. Não queira vender a verdade para obter um lucro, uma vantagem humana qualquer. Não tente avançar fazendo a palavra retroceder. Não seja desonesto com o seu chamado. Talvez é por isso que muitos estão tíbios, mortos, frios, indiferentes, apáticos, porque já não pregam mais uma palavra viva. O mundo está pegando fogo. As almas estão sendo condenadas. Vidas estão cada dia mais se perdendo na heresia, na ideologia, no engano. E do que os pregadores estão falando? De bobagens? É claro que a alma deles vai estar muito entregue à frieza e à apatia. O mundo está se perdendo e eles estão com analgésicos. O fervor só pode ser recuperado quando nós voltamos para o nosso compromisso com Deus. Para aquilo que eu fui chamado para pregar. Eu não fui chamado para estar numa posição de segurança. Então eu abro a boca e prego e falo e digo aquilo que o Senhor coloca em mim. Por quê? O meu compromisso é com Cristo, é com o Evangelho. Todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei
em favor dele, diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Muitos têm negado a Cristo diante das câmeras de televisão, diante das câmeras de internet, só para não serem incômodos. Estão silenciando a verdade da palavra, da doutrina da igreja, do catecismo, daquilo que os nossos pais nos ensinaram. Estão vendendo Cristo nas mãos de Anás e Caifás. Novamente, estão negando nosso Senhor. E quem nega o Redentor não tem salvação. Deus não prometeu salvação a todos, Deus prometeu o Salvador. Se eu nego o Salvador, eu não tenho salvação. Se eu renego o meu Senhor, se eu digo, não conheço, não sei de onde Ele é, se eu o entrego na mão dos seus inimigos, oferecendo-lhes uma doutrina adaptada para eu obter 30 moedas de prata, eu não posso receber a salvação. O meu compromisso é com o Evangelho. Esse é o imperativo de todo pregador. E diante do Evangelho, eu prefiro ser chamado de Belzebu. Eu prefiro perder a fama, a honra. Eu prefiro perder a vida do que negar ao meu Senhor, aquele para quem eu me entreguei depois que eu entendi que Ele se entregou por mim para me salvar. Nessa troca do Calvário, não há mais volta. Eu dei tudo para Ele e eu não vou me roubar de Jesus Cristo. Essa consciência é o que nos move a ir até o fim, a não recuar jamais. Mesmo que os homens nos chamem de Belzebu, grande honra se nós permanecermos fiéis a Cristo até o fim. Que o Senhor nos faça fiéis e que nós deixemos de ser cristãos claudicantes que passam a vida inteira se acovardando diante de todos esses homens que não têm valor. Que bela figura de idiota faz um pregador, um apóstolo, se acovardando diante desses imbecis da mídia, dos jornais, para agradar quem? Trocar Cristo por isso? Você não merece a salvação. O seu nome vai ser riscado do livro da vida, porque você trocou a palavra de Deus para agradar os homens.